Bom dia mais uma vez para você nessa segunda-feira, um dia depois do Dia das Mães. Celebramos ontem nas nossas igrejas e nas nossas famílias esse dia tão especial. E nesse dia especial também tem gente que faz aniversário, né? E um desses especialíssimos é meu filho, Heraldo Júnior, William Bertrand Júnior, aqui no Rio de Janeiro, fez aniversário e manda um abraço para o meu filho especial, né? Assim como também para o Emerson Pereira, aqui da nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro, também, famoso tio Nem, que Deus abençoe sua vida. Ana Lúcia também, Ana Lúcia Oliveira fez aniversário, então muita gente faz aniversário do Dia das Mães e é o presente, né? O grande presente para suas mães. Hoje, segunda-feira, faz aniversário o pastor Jadson Fernandes, é o que eu tenho aqui na minha lista. Jadson Fernandes, congregamos juntos na Igreja Batista da Farroupilha, em Campo Grande, e eu não sei exatamente onde ele está hoje, mas onde ele estiver, Deus estará cuidando de você, pastor Jadson. Não é mais aniversário de hoje, né? Mas faz aniversário dia 10, celebra aniversário meu querido Felipe Alves Davi, que é ministro de música da Igreja Batista Central de Resende. E ele fez também, esse final de semana, 10 anos de ministério de música, o ministério que Deus tem dado a ele. Então, Felipe, receba em dobro os nossos abraços. Outras pessoas que não fazem aniversário, mas moram no coração, que eu não vejo há muito tempo. Mário de Araújo Pereira é um pastor querido. Ele foi o pastor, o primeiro pastor, e não sei se foi o primeiro pastorado dele, na primeira Igreja Batista de Bastos, né, organizada pelo pastor Haroldo, na época que foi pastor em Tupã, e o pastor Mário, então, assumiu aquela igreja, e não sei quanto tempo ficou, mas hoje encontro com o pastor Mário pelo Facebook, e é um prazer muito grande. Assim como os irmãos Maria Emília Bastos e José Edinaldo Bastos, a Maria Emília lá em Presidente Prudente, e o José Edinaldo em São José dos Campos, da nossa infância em Martinópolis, né? Muitos anos não nos vemos, mas o Facebook nos aproxima, graças a Deus, né? Ainda a propósito do Dia das Mães, eu vou colocar um vídeo que é um hino que eu não sei quem está cantando, é uma pessoa que eu sei que é da capelania do Instituto Mackenzie de São Paulo. Ele canta uma música, Velho Lar, como muita gente conhece também, Ao Me Recordar. E essa música fala muito no meu coração, né? Vamos ouvir a música Velho Lar. Ao me recordar do meu velho lar, que saudades vêm ao meu coração, e por tudo, enfim, que fizeste a mim, rendo a ti, ó Mãe, minha gratidão. Meu berço a embalar, pra me acalentar, cantava as suaves canções, a tua canção e a tua oração traziam conforto na dor. A ti, ó Mãe, minha gratidão, a ti,
tua singela oração. A ti, ó Mãe, minha gratidão. A ti, ó Mãe, meu amor. Por mim sofreste pesar e dor, e por isso te tenho afeição. Bom para recordar, né? E lembrar de nossas mães. Com essa música eu homenageio as mães queridas e maravilhosas que nos assistem e que têm aqui estado conosco durante esse tempo. A propósito desse dia tão especial, né, que celebramos ontem, que foi o Dia das Mães, há um texto bíblico que me fala muito ao coração quando se refere a essas mulheres maravilhosas que nos trouxeram a vida e nos criaram com o melhor que elas tinham dentro de si. É o texto de João 19, 25 até 27, que diz assim: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, perto dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Jesus tinha plena consciência de que a sua morte causaria um problema sociofamiliar, sem diminuir o valor eterno e determinante da morte redentora da cruz. Jesus sabia, sim, que estava causando para Maria, sua mãe, um problema existencial. Talvez Maria estivesse pensando que a vida dela não teria mais sentido dali para frente. Maria estava perdendo o seu filho mais velho naquele momento. Isso causaria um vazio sem precedentes na vida dela. Não que ela não tivesse outros filhos, mas aquele era o primogênito e essa responsabilidade da manutenção do lar era do primogênito, não é? E ali estava Maria, mãe de Jesus, e possivelmente ela não pudesse entender tudo o que estava acontecendo, mas ela podia amar. E a sua presença ali era a coisa mais natural do mundo para uma mãe. Aos olhos da lei, podia ser um criminoso que estivesse ali, mas era o seu filho. E João, nós não sabemos se a mãe biológica de João ainda vivia e nem por que Maria tinha os outros filhos esperando o retorno dela, ou se estavam esperando. Nós não sabemos disso. Só sabemos que Jesus usou o pouco fôlego que restava de sua vida sacrificial para garantir o amparo deles. E aqui me foi feito perceber o seguinte: nessa nova conjuntura familiar, Jesus não pronunciou: João, cuide da sua mãe como se fosse sua mãe, ou Maria, cuide de João como se fosse o seu filho. Não. Ele disse a Maria: este é o seu filho. E em seguida disse a João: esta é a sua mãe. E João entendeu imediatamente aquela palavra de Jesus, tanto que daquela hora em diante a levou para sua casa. Esse é o Deus que nós servimos. E eu chamo a sua atenção para uma das mais realistas cenas vividas pelas mães, narradas na Bíblia. Está lá em Gênesis 21, a partir do versículo 15. A história de Agar. Ela era uma egípcia, trabalhadora não remunerada, ela era uma escrava. Mãe solteira, humilhada e agora expulsa de casa. Era, como a gente diria hoje, uma sem-teto. Com um bebê nos braços, um pedaço de pão, uma botija de água, e era tudo que ela recebera para enfrentar um escaldante sol lá do deserto de Berseba. E o previsível logo aconteceu, porque acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto, e conforme o texto bíblico nos diz, ela foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. E sentada ali, ela começou a chorar.
E assim o texto de Gênesis 21 declara que para uma mãe nessas condições, Deus faz o inacreditável. E veja só, Deus ouve o choro daquela criança. Depois encoraja aquela mãe abandonada dizendo: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E como se isso fosse pouco, o Eterno ainda proveu os recursos que ela precisava para cumprir a sua missão. E de onde nada havia, o texto bíblico do versículo 19 diz: lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E você acha que acabou? Não. Deus proveu para aquele menino um futuro com profissão, com família e acrescido de milhares de dependentes. E era uma família muito grande, tanto é que deu origem ao povo árabe. É assim que Deus faz. Ele vê a dor do aflito, ele encoraja o desanimado, ele provê os recursos, ele oferece o sonho de um futuro. Temos um Deus presente, sensível ao nosso sofrimento, capaz de socorrer, encorajar, fortalecer uma mãe que chora pela morte do seu filho. Agar não pediu nada para Deus. Ela apenas afastou-se para uma distância que não a permitisse ouvir o choro de morte do seu filho. E foi assim com a viúva de Naim, descrito lá em Lucas 7, a partir do versículo 11. Em seu pranto pela morte do seu único filho, talvez ela não tivesse sequer notado a presença do mestre, mas ele a viu, e quando ele a viu, ele também observou um coração sofrido de uma mãe que perdera o seu único filho, o seu arrimo de vida, e lhe devolveu aquele seu filho querido. Maria não era mãe coisa nenhuma de João, nem João, filho de Maria. Mas isto não se observa nas palavras de Jesus aqui. De maneira que Jesus encarregou a João que cuidasse de Maria e encarregou a Maria que cuidasse de João para que ambos se consolassem quando ele já não estivesse presente. E eu abro um parênteses aqui para dizer que com certeza a intenção de Jesus não era fazer de Maria a mãe de todos nós, mas de inseri-la no contexto do cuidado familiar. E há algo imensamente comovedor no fato de que na agonia da cruz, quando a salvação do mundo estava no fio da navalha, Jesus pensasse na solidão de sua mãe quando ele já não estivesse com ela. Ele nunca esqueceu as suas obrigações filiais. Até o final daquele dia, inclusive na cruz, Jesus pensava mais nas tristezas dos outros que nas suas próprias aflições. Essa atitude reflete o amor que Jesus mostrou na cruz quando tomou providências para o cuidado de sua mãe. Aprendemos muito com essa grande lição de Jesus em seus últimos momentos de vida. E quando Jesus morreu, porém, não há menção de seus irmãos entre os discípulos. Nesse momento, Jesus confiou mais em um irmão na fé do que em um irmão na carne. Não há surpresa nisso, pois ele mesmo disse lá em Mateus 12,50, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. É para você, mãe, essa palavra. O seu papel materno é divino. Jesus tem um olhar especial sobre você, mãe. Tenha certeza disso. E que Deus possa lhe abençoar muito, a você, mãe querida, que nos ouve, sabendo que em tudo Deus te socorrerá. Essa é uma grande verdade bíblica e uma verdade atual. Que Deus possa te abençoar e nos abençoar também a todos. Vamos orar, vamos encerrar este momento que ainda homenageamos as nossas mães. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós te oramos, ó Deus, agradecidos por tudo que nos tens, ó Deus,
premiado com bênçãos, e nós te rogamos, ó Deus, que tu estejas neste momento, ó Deus, em que ainda celebramos, ó Deus, as nossas mães. Nós te pedimos que tu estejas abençoando rica e abundantemente cada mãe desta terra. Aquela mãe que cuida, aquela mãe que educa, aquela mãe que dá amor, carinho. Ô Pai amado, fica com essa mãe, vê o seu coração, ó Pai, atende às suas necessidades. Em tudo, ó Pai, seja presente na vida dessas mulheres maravilhosas que nos deram a vida. A nós que já não temos mais a nossa mãe presente, mas as lembranças são tantas que muitas vezes nos levam às lágrimas. E aqueles que ainda têm a sua mãe presente, que possam, ó Deus, estar cuidando dela, possa estar, ó Deus, em todas as circunstâncias, assistindo às suas necessidades, nos seus desejos. Ó Deus amado, nós te rogamos também pelas nossas igrejas, por todas as igrejas, ó Deus, que pregam o teu evangelho, falam do teu amor, testemunho, ó Deus, da salvação. Ó Deus, dá que em todas as nossas igrejas nós possamos estar sempre pregando um evangelho verdadeiro e fiel, ó Deus, para a salvação e transformação de toda a nossa humanidade. Vai nos guardando, ó Pai, desses vírus, ó Pai, que contaminam este mundo inteiro. Nós te rogamos, ó Deus, que estejamos sendo guardados e protegidos por Ti, e aqueles, ó Deus, familiares que perderam seus entes queridos, quantos milhares de pessoas nesse Brasil e nesse mundo estejam sendo confortados, ó Deus, em seus corações, diretamente por Ti. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu estejas abençoando as igrejas nos seus retornos aos cultos presenciais, aquelas que ainda não retornaram e as que já voltaram, como a nossa em Vila Pinheiro, ó Deus. Nós estejamos nos conduzindo sabiamente, ó Deus, obedecendo, sim, às autoridades sanitárias, às suas regras impostas, mas que em tudo nós estejamos ali, ó Deus, nos comportando como verdadeiros testemunhas de tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Continua sempre conosco, ó Deus, vai com os Teus anjos acampados ao nosso redor, vai, ó Deus, em todas as circunstâncias aplanando os nossos caminhos, afastando as flechas inflamadas lançadas pelo maligno contra nós, vai nos dando sempre a oportunidade de testemunhar positivamente de tudo quanto tens feito em nossas vidas. Ó Pai, ouve a nossa oração, ó Deus, e responda na medida exata da Tua perfeição, ó Pai, e vai em tudo, ó Deus, provendo todas as nossas necessidades. Ó Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, te rogamos, ó Deus, que em tudo nós estejamos sendo guardados, protegidos e assistidos por Ti. É a oração que nós fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um bom restante de semana. Mais uma vez, nós saudamos os aniversariantes, e eu faço questão porque meu filho está inserido nisso. Júnior, receba o abraço do seu pai, o Emerson, a Ana Lúcia, o pastor Jadson, todos, o Felipe, Davi, todos se sintam abraçados neste início de semana. Que Deus abençoe a todos.